Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal, né? Um projeto bem bacana, super interessante, com uma estratégia diferente aqui de trabalho, né? Então a gente está partindo lá daquela biblioteca, a gente fez que a gente chamou de código mágico do VBA, né? Então onde a gente tem uma estrutura que o próprio VBA codifica algumas coisas aqui pra gente, e isso faz a gente ganhar bastante tempo e a gente poder dedicar aí energia para outras áreas, né? Então esse projeto a gente começou lá atrás, desde do escopo do projeto lá no bloco de notas, passamos pelo Canva, fizemos um monte de coisa. Vou deixar aqui em cima o link para caso você tenha perdido os aulas anteriores, poder acompanhar com a gente. E se ficar com dúvida, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai te ajudar, tá? O que a gente já fez, na verdade, né? A gente já fez aqui, olha, as contas bancárias, então aqui a gente consegue cadastrar contas, fazer estruturas. A gente fez aqui a guia Meu Dinheiro Receitas, né, onde a gente consegue lançar as receitas ali que a gente tem, as entradas que a gente tem. E hoje a gente vai começar a trabalhar aqui com a guia de despesas, tá? Então, o que vai acontecer, né? Qual é a diferença de receita e de despesas aqui nessa estrutura, tá? Isso é importante a gente entender, porque quando a gente fala de gestão financeira, principalmente pessoal, é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito única ali. Então, cada pessoa às vezes tem um jeito um pouco diferente de trabalhar. E uma dica é para quem trabalha aí desenvolvendo projetos, você tem que pensar em quem é o seu público, não só para como você gosta de fazer, né? Como você gostaria de utilizar, mas como o seu público utilizaria isso, tá? Então, eu estou falando de um projeto que possa ser vendido para uma grande quantidade de pessoas, né? Então, se eu vou vender para muitas pessoas, eu tenho que fazer uma estratégia que seja genérica. Então, vamos pensar o seguinte: a pessoa padrão, né? Um brasileiro padrão, o que ele faz hoje? Ele normalmente hoje ele tem uma fonte de renda mais fixa, talvez uma CLT da vida e algum complemento de renda ali que é variável. Por isso aqui a gente está colocando essa possibilidade da pessoa fazer essa entrada de forma um pouco mais variável, de forma um pouco mais item a item, justamente porque às vezes a pessoa vai fazer uma hora extra, coisa do tipo, então ela vai tirar um pouco mais de dinheiro, ou um pouco menos de dinheiro dependendo da situação. Percebeu a ideia? Agora, quando a gente fala de despesas, o padrão normal ali das pessoas é que elas queiram ver despesas como despesas fixas e despesas variáveis, né? E o que a gente entende como despesas fixas e despesas variáveis? Vamos pensar. Fixo, por exemplo, um aluguel, né? Um financiamento de um imóvel, coisa do tipo. Por quê? Aquele valor, ele teoricamente ele não varia tanto, né? Então, mas ainda assim você tem aumentos, né? Então nele, e por isso ele não é um valor fixo, mas é uma conta constante. Percebe a diferença? Então, por conta disso, a gente vai usar algumas estratégias que permitam que a pessoa faça o lançamento em lote e não em um único lançamento que vai ser considerado para sempre, tá? Isso é um detalhe que eu vejo os alunos às vezes fazendo, né? Então, e depois dá problema porque a pessoa não consegue mais mudar aquilo. E isso gera ali uma dificuldade a longo prazo, tá? Então, porque imagina o seguinte: se a pessoa começou a pagar o aluguel dela hoje, sei lá, ela paga R$ 1.500 de aluguel, e chega no fim do ano, tem um acréscimo desse aluguel, ela vai precisar ajustar esse valor. Só que ele não pode alterar os valores anteriores. Então ele tem que ter uma janela de atuação. Tá? Então é isso que a gente vai definir aqui dentro de uma das nossas opções de cadastro de despesas, tá? Então a gente vai ter 3 possibilidades diferentes de cadastros de despesas, justamente para a pessoa poder escolher aquilo que mais tem a ver com a realidade dela, tá? Então, quais são essas opções? Primeiro, a pessoa vai fazer a despesa pontual, que a gente vai chamar dessa forma. O que é isso? É aquela despesa que entrou e ela é variável, então ela entrou e nunca mais aconteceu. A pessoa vai lançar toda vez que acontecer porque ela gosta de fazer desse jeito, tá? Ela vai ter a possibilidade de lançar uma despesa que é recorrente, tá? Então ela vai considerar um número de parcelas ou um período, tá, de ocorrências, tudo bem? Então ela tem essas duas possibilidades. Ou ela vai colocar, sei lá, parcelei lá qualquer compra que seja em 10 vezes, ou ela fez lá uma estratégia de que, olha, vai daqui até dezembro, por exemplo, tá? Então vai ter essas duas possibilidades de preenchimento. A terceira condição que a gente vai ter vai ser a questão de ser recorrente, tá? Mas dentro de uma data específica, tá? Então, por exemplo, todo dia tal você vai cobrar aquela taxa, tá? Então essas são as condições que a gente vai criar aqui dentro, tá? Isso é bacana para você poder também entender como você pode criar uma única mecânica, que vai ter um único botão que vai fazer esse salvamento,
mas que entenda 3 condições de comportamento diferentes. Então, para isso que é legal a gente fazer essa mecânica assim, tá? Então, vamos começar colocando aqui os nossos elementos, né, que a gente vai utilizar dentro da nossa guia de despesas, tá? Então, assim como a gente teve aqui com as receitas, eu quero que eu tenha uma área de filtro, uma área de cadastro e uma lista ali onde eu possa aplicar essas minhas estruturas. Só que vai ser um pouquinho diferente agora. Por quê? Como eu vou ter 3 condições diferentes, eu vou precisar de mais espaço para poder fazer esse cadastro, tá? Então eu vou fazer isso um pouquinho diferente do que eu fiz no anterior. Vou vir aqui no meu sistema, vou até fechar esse carinha aqui. Vou pegar aqui a guia de despesas, tá? Eu já tô nela aqui, na verdade, na APG livre de despesas, tá? Lembra de trocar certo para guia certo, que a gente tem várias multipáginas aqui, né? Então toma cuidado com isso, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, então, eu vou colocar uma list box, tá? Então, eu vou vir aqui na minha caixinha de ferramentas, eu vou colocar aqui uma list box, que vai ser a lista que vai mostrar ali as minhas despesas em si, tá? Não vamos preocupar em aumentar ela aqui agora, por enquanto eu vou deixar ela desse jeito mesmo. Outra coisa que eu quero fazer, né? E eu já vou até aproveitar, deixa eu até tirar essa list box aqui, vou fazer o seguinte, ó, facilitar a nossa vida. Eu vou vir aqui, olha, na PG Receita, PG Livre Receita, eu vou copiar a list box, e eu vou copiar esse outro carinha aqui, ó, esse outro frame aqui embaixo. Ctrl C, vou levar para cá, vem aqui na nossa página de despesas, tá? E aqui na página de despesas eu vou colar esses caras para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Então, porque agora eu posso fechar esse carinha aqui e só dimensionar aqui os elementos que eu já trouxe, fica mais fácil, já tá com o label, já tem os botõezinhos ali, já aproveita tudo isso. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Opa, cliquei 2 vezes sem querer. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar, primeiro, né, vou diminuir um pouquinho esse carinha, eu vou jogar os preenchimentos aqui à esquerda dessa vez, tá? E não mais em cima e embaixo, tá? Então, por que eu vou fazer essa diferença? Porque assim eu consigo aproveitar melhor o meu espaço, tá? No anterior eu queria uma visão maior ali na minha lista, agora eu quero uma visão um pouco mais clara das minhas tabelinhas ali, dos meus frames, ok? Então, eu vou tirar alguns frames aqui, por exemplo, esse que está aqui bem grandão, eu não preciso dele, eu quero um TB e um CB. E aí esses dois aqui também já vou tirar eles daqui e vou deixar os botões, tá? E aí assim eu consigo... O meu mouse eu acho que está com algum problema, mas tudo bem. Eu consigo aproveitar melhor. Esses carinhas aqui eu vou dar um Ctrl X e vou redimensionar aqui mais ou menos para esse tamanho mesmo. Depois qualquer coisa eu posso melhorar essa questão de tamanho, tá? Vou puxar aqui embaixo e vou colar aqui esses botões. Então por enquanto vai ser um layout mais ou menos assim. E aí eu vou puxar esse carinha aqui para o lado. E só ajustar aqui a questão de alturas e tudo mais. E aqui embaixo eu posso simplesmente só puxar até o final. Pronto, então puxei aqui até o final, ele já vai ficar mais ou menos a estrutura que eu quero. E eu também vou querer ter uma caixinha parecida com essa que vai servir para eu filtrar ali as minhas informações. Então o layout vai ser mais ou menos assim, pensando de forma grosseira. Inicialmente vou tirar esses botões aqui de baixo, porque eu não preciso deles ali embaixo. Tá? E agora o próximo passo é a gente fazer realmente, né, a estrutura de como que essa pessoa vai poder fazer esses cadastros em si, tá? Então esse é o primeiro ponto importante que a gente vai precisar dentro desse caminho, tá bem? Então até agora, basicamente o que a gente fez foi fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de elementos que a gente já tinha aqui na nossa pasta, tá? O próximo passo que a gente vai criar eu preciso ir lá para o Excel, tá? Então eu vou vir aqui para o Excel, eu preciso de algum lugar para lançar essas informações. Eu já deixei aqui apenas receitas, tá? Então eu vou precisar agora criar uma nova guia onde eu coloque despesas, tá? Então muitas vezes eu sinceramente prefiro trabalhar com receitas e despesas no mesmo lugar. Para a gente faz muito mais sentido porque são movimentações financeiras, né? Independente de estar saindo ou se está entrando, parecido com o status lá do banco, né? Mas a maioria das pessoas gosta de ver essas coisas totalmente separadas, né? Então eu prefiro ter um filtro lá na base de dados e em que você pode escolher. Agora quer ver só despesas, só receitas ou as duas coisas em ordem cronológica. Para mim faz muito mais sentido porque fica tudo no mesmo lugar. Mas como eu disse antes, eu não estou pensando aqui na minha preferência de trabalho, mas sim no que a maioria das pessoas prefere ali dentro da sua estrutura. Porque senão a gente não vai fazer um projeto que agrade ali o cliente, tá? Então sempre lembra disso, isso faz bastante diferença. Ótimo. O que eu vou fazer aqui então? Do mesmo jeito que eu tenho aqui, olha, 3 tabelas, eu vou precisar de 3 tabelas para o lançamento dessas minhas bases de despesas, tá? Então eu também vou fazer quase que a mesma estrutura, tá? Então eu vou vir para cá, eu já vou criar aqui, olha, vou até copiar essa guia aqui de código, que ela já está com a configuração, com a formatação tudo certinho, vou colar aqui, só vou apagar esse número 1, tá? Que eu não preciso dele.
E aí aqui eu vou começar a lançar quais são esses itens. Primeiro passo, né? Eu preciso de uma data. Então ali que vai ser a data de vencimento daquele item, tá? Então parecido com o que a gente tem aqui, olha, data. Depois eu preciso ter a conta bancária, né, onde foi pago esse item, né? Então aqui a conta bancária, tá? Então percebe que fica muito parecido com o que a gente fez aqui. Descrição, eu vou precisar de uma descrição também, tá? Então eu vou vir para cá, opa, aqui, descrição. Vou ter um tipo, né? Então o tipo vai ser fixo ou variável. Você vai entender por que eu vou fazer isso. É mais para agradar o meu cliente mesmo, porque não vai fazer a menor diferença se ele cadastrar isso como fixo ou como variável. Vai ser só para ele poder separar essa visualização depois, mas matematicamente vai dar na mesma, no fim das contas, tá? Então um tipo, e depois vou colocar uma categoria para a pessoa poder realmente criar uma categoria ali de trabalho, tá? Então para ela poder realmente ter essa estrutura de forma mais simples, ok? E aí depois que ele fez isso, né, então eu tenho ali a questão de categoria, eu vou ter também o valor, né, então ali dessa despesa. Eu vou ter uma data de vencimento, que é a data, vou até trocar aqui, né, como data de vencimento, e eu vou colocar aqui também, né, uma data, até antes aqui, para ficar mais juntinho, acho que vai ficar mais agradável, data de pagamento. Pra gente saber se está pago, se está pendente, coisa do tipo. Então, já que eu tenho tudo isso, eu vou ter também um status, né, que vai determinar como que está a forma de pagamento daquela despesa qualquer. Tá? Então, eu vou colocar aqui negrito, vou colocar isso aqui lá no amarelo e vou colocar aqui o fundo lá no escurão, né, esse cinza meio marrom aqui, para poder ficar na mesma cara que a gente já fez os anteriores. Tá? Então, basicamente, minha base de dados já está estruturada e com tudo que eu preciso para poder criar as minhas despesas, ok? E aí de novo, tá? Se você quiser colocar mais informação, menos informação, quero colocar uma subcategorização, coisa do tipo, fica à vontade, não tem problema. Não vai mudar muito no projeto em si, só lembra que você vai precisar, se eu colocar mais dados, tenho mais controles e mais mecânicas lá dentro do VBA, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou decidir quais desses itens aqui são possibilidade de filtro, digamos assim, né? Então eu quero que essas datas aqui, ó, ele trate como datas, então já vou mudar aqui para data abreviada, tá? Vou colocar aqui uma data só, beleza, tá certo que o meu ele também teimoso, ele tá mudando para Ásia lá por algum motivo, mas enfim. A conta bancária é texto, não preciso me preocupar, descrição é texto, tipo é texto, categoria é texto, valor vai ser monetário, então já vou trocar aqui para monetário. E aí, beleza. Agora, data de vencimento. Eu quero poder filtrar pela data de vencimento. Então, eu vou colocar aqui data de vencimento, data de vencimento. 2 vezes copiei e colei, tá? Porque data inicial e data final, para a pessoa poder selecionar um range ali de trabalho, tudo bem? Depois, data de pagamento, mesma coisa. Tá? Então, inicial e final, tudo bem? Então, 2 vezes ali para cada um, ok? Sempre que você quiser fazer range, você faz desse jeito. Conta bancária, vou colocar aqui porque eu quero poder filtrar. E aí, conta bancária, descrição, tipo, categoria, são aqui filtros sequenciais, tá? Então eu já vou colar todos ali. E por último, quero poder filtrar também o status, tá? Então essas são as informações que eu vou usar ali para filtro, tá bom? Lembrando, qualquer dos 2 pontos que você tem que tomar cuidado aqui. Primeiro, os textos que estão aqui, eles têm que ser exatamente iguais aos textos que você tem na sua base de dados, tá? Não pode ser diferente. Segundo, a ordem, né, a posição que você tem nisso aqui tem que ser exatamente a mesma que você tem aqui na sua base de dados. Pode repetir dessa forma? Pode, mas você não pode colocar eles separados, em ordem trocada, tudo bem? Então, a ordem tem que ser a mesma. Agora, eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui na frente para fazer a base filtrada, que é o que vai realmente ser apresentado na minha list box, tá? Então, isso aqui que vai alimentar a list box de verdade, beleza? Salvei o projeto, né? Então por enquanto é basicamente isso. Agora eu preciso criar uma estrutura onde eu possa colocar todas essas informações ali, tá? Então, primeiro passo, tá? Então vou fazer aqui, olha, essas minhas informações. A data de vencimento, apesar de ser aqui o primeiro item, eu vou deixar ela por último para poder fazer o seu preenchimento. Por quê? Porque a data de vencimento ela vai ter aquelas possibilidades, né? Então se vai ser num único dia, se vai ser ali de forma mensal ou coisa do tipo, né? Então como que isso vai acontecer, tá? Então não vou me preocupar com isso agora, ok? Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, a data de pagamento também ela vai aparecer mais no final, que faz mais sentido na hora do preenchimento. Agora, conta bancária, descrição e tipo, esses eu posso colocar um pouco mais para frente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui, olha, a descrição, tá? Então eu vou deixar a descrição aqui já no começo. Então eu vou fazer aqui, olha, TB, desk, ou melhor, livre, e vou chamar aqui de desp,
tá? Desp, que seria a descrição de despesa. E já vou colocar esse carinha aqui em cima também. Então, LB título, DeskDep. E aí esse DeskDep ele tem que existir lá dentro dos meus TPs, né? Então tem que ter um TP para isso. Eu vim aqui e vou criar um TP para isso. Então, percebe que eu já tenho aqui ó, o A de receita, aquela coisa toda. Eu vou criar aqui mais uma estratégia. Então, TPS 37,1 igual a DeskDep, que é o que eu acabei de criar, 2 pontos, TPS 37,2, tá? E aqui eu vou colocar o que eu quero que apareça, então descrição da despesa, tá? Então assim, como eu tinha antes, né, descrição da receita, tá? Então vai ser sempre mais ou menos essa linha. E um detalhe, tá? Essa estrutura, teve gente aqui já me perguntando, essa estrutura, ela não é uma estrutura do VBA, ok? É uma estrutura que a gente criou lá no código mágico do VBA. Tem playlist mostrando como que isso aqui funciona, como que isso aqui foi criado, tá? Então isso aqui é uma mecânica nossa, não é uma mecânica de VBA em si. Tá, então, lógico, a linguagem de programação continua sendo VBA, mas não é que você vai fazer isso para todo projeto. Então a gente criou essa mecânica e essa mecânica é benéfica para a gente, porque ela faz a gente economizar linhas de programação, tudo bem? Outro detalhe, sempre lembra de vir aqui atualizar, né, a quantidade de itens que você tem. Então você estava com 36, estou com 37 agora. Eu vou deixar para atualizar depois, porque eu vou colocar mais coisas aqui, tá? Então eu vou trocar uma vez só, mas sempre lembra de fazer isso, tá? Bom, beleza, então a descrição está aqui. Aí o próximo, né, é a caixa de combinação de as contas bancárias, tá? Então eu vou fazer aqui CB, vai ser uma CB livre, tá? Então CB livre, e aqui eu vou chamar conta DESP, conta de despesa, tá? Então beleza, e eu vou colocar o título aqui também. Então vai ser LB título, conta DESP, tá? Então beleza, eu vou copiar isso daqui e ele também vai lá para o TP, tá? Então eu vou vir aqui, TPS 38,1 vai ser igual, e aí a chamada dele, né, o conta DESP, 2 pontos, TPS 38,2 vai ser igual, e aqui eu vou colocar lá, conta bancária, ok? Ah, mas já tinha esse texto aqui antes, eu não posso utilizar? Infelizmente não, tá? A não ser que você crie uma outra estratégia de mecânica. Para essa estratégia que a gente tem aqui, você precisa criar um nome diferente, mesmo que você vai colocar o mesmo texto, tá bom? Então, esse é um dos pontos mais chatinhos, digamos assim, dessa mecânica, mas, no fim das contas, ela ainda acaba sendo muito mais rápido do que se você fosse realmente programar cada uma das caixinhas de texto e combinação que você cria no projeto, tá? Bom, beleza. Fizemos aqui as duas caixinhas ali de busca, né, de cadastro, né? Então, descrição e conta bancária, tá? Aí eu preciso da questão aqui do tipo, tá? Então o tipo eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de colocar caixa de combinação, eu vou colocar aqui, olha, uma option button, né? Então que são os botões aqui de opções, tá? Vou chamar ele de OB livre, tá? Então o primeiro aqui, OB livre, aqui, OB livre, e vou chamar ele de fixo, DESP fixo. Ok? Então vai ser a despesa fixa. Eu vou pegar aqui, olha, e vou trocar esse opaque, tá, para transparent, e vou trocar aqui o caption dele, né? Então que não vai ser option button 1, vai ser aqui despesa fixa, ok? Para ficar fácil ali para a pessoa poder selecionar. Vou encurtar aqui para que seja coerente o tamanho, copiei, colei e vou fazer o segundo, que vai ser o para despesa variável. Então, OB livre DESP var, tá? Então despesa fixa e despesa variável. Esse precisa criar lá a caixa de texto? Não, esse daqui não tem texto padrão, então precisa se preocupar em ir lá no TP, tá? Então DESP var, ok? Variável, perfeito. Então aqui já criamos mais dois, tá? Então já vai poder responder também aquela pergunta. Depois tem essa aqui, a categoria. A categoria vai ser caixa de combinação também, olha. Então eu vou aproveitar esse carinha daqui, vou até juntar aqui um pouquinho mais, para ficar mais alinhadinho. Vou copiar isso daqui, vou colar e vou deixar ele aqui embaixo. Pronto. Então, assim eu vou poder agora, deixa eu só tirar aqui, meu mouse com algum problema, está enroscando o clique dele, mas tudo bem. Vou selecionar esses dois, vou alinhar eles aqui um pouquinho mais para baixo também, para que eles fiquem alinhados com a caixa de combinação, para ficar mais agradável ali. Então essa daqui é a categoria, né? Então vou chamar aqui de LB
título, e vou chamar aqui de DESP, CAT DESP. Então vai ser categoria de despesa. E aqui a mesma coisa, CB livre, CAT DESP, ok? Vou pegar esse CAT DESP e esse aqui tem que ter texto padrão também. Então vou vir aqui no TP e vou criar aqui um 39, né? Então TPS 39,1 igual a CAT DESP, dois pontos, TPS 39,2, opa, parênteses, 39,2, fechou, igual categoria de despesa, tá? Beleza, só faltou abrir aqui, perfeito, agora tá certo. Salvou, vamos lá, vamos pegar mais informações. Então categoria já foi, valor, né? Valor é caixa de texto, então eu vou pegar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui embaixo, olha. Valor, eu não preciso teoricamente de um espaço tão grande, mas eu vou deixar assim por enquanto só para manter ali o layout, mais ou menos, depois eu vejo se eu preciso de mais uma informação. Tá? Então aqui, olha, label, né? Então ele está ali como label 5, né? Vou chamar de LB título, DESP, valor, tá? Deixa eu só colocar aqui maiúsculo, porque me dá raiva que eu deixei ali minúsculo, tá? Por conta de toque. Então, LB título, DESP, valor, beleza? Mesma coisa que no TP. Então esse daqui vai ser TB, dinheiro, porque eu quero que ele se comporte como dinheiro. Lembrando, esse texto que eu coloco aqui no meio, tá? Eu tô falando algumas coisas que faz tempo já, a gente começou, então só para todo mundo relembrar, tá? Esse texto dinheiro é para fazer a caixa se comportar como dinheiro. Da onde que vem isso? É o VBA? Se eu pegar uma planilha do zero, escrever dinheiro ali no meio, vai funcionar? Não, isso aqui a gente programou no módulo de classe, que é CMC Controles aqui, tá? É ele que faz isso. E isso daqui é o código mágico lá que a gente criou. Então, a partir do momento que eu escrevi que é dinheiro, ele vai programar essa caixinha para se comportar como uma caixa onde você preenche informações relacionadas a dinheiro. Tá? Então, isso é importante vocês lembrarem sempre. Tá? Beleza. Então, aqui, TP dinheiro. Né? E nesse TP dinheiro aqui, eu vou chamar ele de valor DESP também. Então sempre tem que ter o mesmo texto, tá? Então se está do valor DESP aqui, no LB tem que ser, DESP valor, vou tocar aqui valor DESP também, tá? Então sempre tem que estar igual os dois. E aqui depois vou vir aqui e vou criar o 40, então TPS 40,1 e vou colocar igual, aspas, o nome da caixinha que eu deixei, dois pontos, TPS 40,2, vai ser aqui valor. Nem vou colocar mais nada, eu vou deixar só como valor mesmo, já faz sentido, tá? Ctrl B, beleza. Fez isso, agora então a gente criou ali essas caixinhas. O que está faltando ali a gente fazer? Né? Tá faltando a parte inicial, que aqui é a data de vencimento, a data de pagamento e a data de vencimento de pagamento. Aí como é que vai fazer agora? Né? Então se eu colocar que essa é uma despesa fixa ou despesa variável, a pessoa vai poder criar a questão de recorrência ou não, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou voltar aqui no meu VBA. Deixa eu fechar aqui um pouquinho isso aqui para dar mais espaço. Vou pegar essa lista que está aqui, olha, vou jogar ela aqui embaixo, ok? E é um detalhe, percebe que aqui, olha, eu quero data, né? Eu tenho ali a conta, né? Descrição, o tipo, a categoria e o status, né? Então tem bastante coisa ali para fazer filtro também, tá? Então vai ter um espaço um pouco maior ali. Mas enfim, eu vou arrastar esse carinha aqui para baixo. Esses botões, né, que estão aqui vão vir aqui para baixo também, tá? Ótimo. E aí o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou colocar a data de pagamento. Então eu vou deixar a data de pagamento aqui do lado, tá? Para aproveitar o espaço que eu tenho ali, ok? Deixa eu só subir ele aqui mais um pouquinho. Beleza. Esse carinha aqui só está um pouquinho à esquerda demais. Deixa eu alinhar aqui todo mundo, né? Só para ficar certo. É esse daqui que está muito à direita. É um pouquinho maior, né? Beleza? Então ele já vai ajustar ali para mim também. E eu vou fazer, assim fica melhor. Vou fazer ele ter agora aqui a estrutura de dinheiro. Então, aqui isso é a de data, né? Então TB, data, TB, data, pague DESP, por exemplo, tá? Pagamento de despesa, ok? Deixa eu só colocar aqui. LB, livre, título, né? Pague DESP, e aqui sim, né? TB dinheiro, TB data, pague DESP, tá? E aí, como eu criei mais uma caixinha ali, vou também aqui no TP,
criar aqui o 41, TPS 41,1 igual, e vou colocar aqui o texto, 2 pontos, e o texto padrão, TPS 41,2 igual, aqui eu vou colocar data de pagamento. Beleza, então a data de pagamento, ele vai aparecer ali pra gente. Colocamos ali essa informação. Agora o próximo passo é uma cobrança única, né? Uma despesa única ou uma despesa recorrente, né? Então para isso eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um multipágina aqui dentro, tá? Então para otimizar meu espaço, ok? Então eu vou vir aqui, olha, eu vou pegar um multipágina, vou colocar ele aqui dentro, diminuir aqui um pouquinho, vai ficar mais ou menos aqui assim. Ok? Então eu vou dar um nome para esse multipágina. Vai ser aqui o MP. Vou chamar ele aqui de livre desp despesas. Beleza, então aqui ele já vai ficar certo ali para mim, tá? Depois eu vou chamar aqui os PGs, tá? Outra coisa que eu tenho que fazer é dar um nome pro frame, né? Então fm add livre add desp. Então, para adicionar despesa. Aqui, cadastro, criação e exclusão de despesas. Né? Então, ok? Aqui, olha, eu vou pegar busca de despesas. Deixa eu só relembrar uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui na página de receitas, de receita 1 minuto. Aqui a gente colocou aqui cadastro, filtrar despesas, receitas, né? Então vou chamar também de filtrar despesas, só para manter o padrão ali ficar um pouco mais agradável, tá? Então isso é importante também para a gente manter padrão de trabalho, ok? Início não, despesas, aqui. E aí aqui então vou colocar, ao invés de buscar, filtrar despesas. Perfeito, então aqui ele já vai pegar essa informação, dar um nome aqui para ele, fm livre, filtrar desp, ok? Então assim ele já vai ficar certo ali para mim, tá? Lembrando, depois eu preciso aqui, ó, eu posso até tirar esses controles daqui por enquanto, porque depois eu vou colocar os controles, vão ser cópia aqui de cima, então não preciso me preocupar com eles agora, tá? Mas os BTs também, né? Então eu vou ter aqui o BT ICO, porque é um BT de ícone, né? Add desp, ok? Vou ter o BT ICO limpa desp, ICO limpa desp, e vou ter aqui o del desp, tá? Então essas são as caixinhas ali que eu vou acabar criando nessa situação, tudo bem? Então tb bt ICO del desp, perfeito? Então ótimo. Então agora o próximo passo que a gente vai ter aqui, por enquanto, tá? Eu vou manter aqui esses pages aqui para poder fazer mudanças. Depois já vai melhorar isso, você vai ver que vai fazer mais sentido, tá? Mas enfim, vou pegar aqui o PG, tá? Então PG aqui vai ser única, livre, desp única, e aqui eu vou ter PG livre, desp rec de recorrente, tá? Então vou chamar aqui também o caption de despesa recorrente, e no outro aqui eu vou colocar como despesa única. Opa. Perfeito. E aí aqui a nossa LT, que vai ser LT livre despesas, ok? Então aqui a gente já mexeu com todo mundo, acredito que não esquecemos de ninguém, então agora já dá pra gente ter uma noção de como que isso aqui tá ficando, tá? Então eu vou rodar aqui o projeto, vamos ver. Esqueci o nome de alguém, não, esqueci aqui de colocar o 41 lá em cima, eu falei que ia fazer no final e não fiz, né? Então aqui 36 vira 41, tá? Senão ele dá esse erro ali de subscrito, tá bom? Então eu vou rodar aqui, esqueci aqui do TB livre, desk dep, tá? Desp, então eu tenho que colocar um texto padrão para ele, por isso que eu coloco esse aviso ali mesmo, mas vamos dar uma olhadinha. Então esse aqui é o que está faltando ali, e aí agora eu vou consertar aqui algumas coisas. Por exemplo, aqui está cortando, ó, tá vendo? Isso não é legal, então eu vou ajustar isso daqui, mas no mais ele já está com uma carinha aqui relativamente agradável, tá? Então já fica uma carinha um pouco mais interessante ali pra gente, ok? Então vamos ajustar isso daqui pra gente poder também fechar a nossa aula de hoje, para não ficar uma aula muito longa, tá? Deixa eu conferir aqui, então vou copiar esse nome daqui, vou lançar ele aqui, olha, porque eu fiz um pouquinho diferente, eu cometi um erro de digitação, na verdade não é que estava faltando, né? E aqui, beleza, então agora Ctrl C, Ctrl B,
e vamos rodar. Então vem para cá, início despesas, agora sim já está tudo certinho lá. Próximo passo, isso daqui não está legal, então vou mudar um pouquinho o layout aqui, fazendo o seguinte, olha, eu vou colocar esse cara em cima e esse cara aqui embaixo, tá? Como eu tenho espaço maior, então cabe desse jeito, vou rodar desse jeito. Deixa eu vir aqui no dinheiro, despesas. Agora já melhorou bastante, né? Então a pessoa vai conseguir fazer aqui a seleção se é fixa ou variável. Ele percebe que o variável está aparecendo só despesa, porque a caixinha está muito pequena. Ele está aumentando a fonte ali por conta da nossa configuração de tamanho de fonte desse item. Então vou aumentar aqui agora, e agora esse erro não vai mais acontecer, tá? Vou rodar dessa forma. Percebe que a gente vai ajustando esses detalhezinhos, mas fica muito mais fácil ajustar assim do que se a gente tivesse realmente configurar. Por exemplo, esse zoom, comportamento e tudo mais. Por exemplo, o valor aqui só aceita agora você escrever ali já formato certo, né? Ele não deixa você escrever uma coisa diferente. Aqui a conta bancária deixa qualquer coisa, a data só deixa preencher ali no formato de data e coisas desse tipo, tá? Deixa eu só ver esse dinheiro aqui que era para estar aparecendo ali o R cifrão também, né? Não está por algum motivo, vamos ver lá se passou algum detalhezinho, então testa tudo que vocês estão fazendo, tá? Dinheiro, então eu digitei errado ali, pronto, agora sim. Consertamos, vamos testar, então testa tudo para não deixar passar nenhum bugzinho, nenhum detalhezinho desses de digitação, coisa do tipo, tá? Agora sim, ó, ele já vai funcionar no formato que eu queria que ele funcionasse mesmo, tá? Então, percebe que, olha, fazendo desse jeito, galera, você vai ter uma estrutura que fica bacana ali de trabalho em si e que permite que você tenha uma mecânica interessante, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai trabalhar aqui com essa parte do user form em si, tá? Até que ele ficou legal, eu achei que ele ia ficar mais esquisito aqui, mas ele ficou legal, então eu vou manter ele assim porque é mais fácil a programação, tá? Só vou trocar ele aqui para padrão de botões depois. E a gente vai colocar aqui as mecânicas para aí sim a gente poder fazer o botão funcionar e ele cadastrar as informações lá no nosso Excel, tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.